Preciso compartilhar uma experiência que está tirando meu sono há semanas. Sou enfermeira há 15 anos em um hospital público aqui de Ribeirão Preto e sempre achei que já tinha visto de tudo nessa profissão. Nascimentos, mortes, recuperações milagrosas, tragédias. Mas o que aconteceu comigo no mês passado foi totalmente diferente de qualquer coisa que já presenciei em toda a minha carreira. Não consigo parar de pensar nisso e, sinceramente, estou começando a questionar tudo o que acreditava sobre a vida e a morte. Nunca fui uma pessoa muito ligada a essas coisas sobrenaturais. Sempre tive os pés no chão, até porque trabalhar em hospital nos faz encarar a realidade de um jeito muito cru. Foi durante meu plantão noturno de quinta para sexta, por volta das 2 da manhã, naquele horário em que o hospital fica mergulhado num silêncio pesado. Eu estava fazendo minha ronda habitual pelo corredor do 3º andar, checando os pacientes, quando escutei uma voz feminina muito fraca pedindo ajuda. O som vinha do quarto 302 e meu sangue gelou na mesma hora, porque aquele quarto estava vazio desde a semana anterior. A última paciente que ficou lá tinha sido uma senhora de 83 anos que faleceu completamente sozinha. Nenhum familiar apareceu para visitá-la, ou mesmo quando ela faleceu. Durante o tempo que cuidei dela, descobri que ao longo da vida tinha sido uma pessoa cruel, que maltratava a família toda e acabou afastando até os próprios filhos. Os outros funcionários mais antigos me contaram que ela chegou a colocar os netos para fora de casa em uma noite de temporal, só porque eles fizeram barulho enquanto brincavam. Na hora, tentei me convencer que estava apenas cansada, que talvez tivesse sido imaginação minha ou o barulho do vento passando pelas janelas do corredor. Afinal, estava no fim de um plantão exaustivo de 12 horas, e não seria a primeira vez que o cansaço me pregava uma peça. Mas enquanto eu ainda estava ali parada, tentando encontrar uma explicação racional, a voz chamou novamente. Dessa vez, foi mais clara. Um pedido de ajuda seguido por um choro baixinho. O mais estranho é que, junto com a voz, veio uma onda forte de cheiro de medicamentos, aquele odor característico de remédios antigos que a gente sentia quando entrava no quarto daquela senhora. Mesmo com todo o meu corpo implorando para que eu seguisse em frente e ignorasse aquilo, algo me fez caminhar em direção ao quarto. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a prancheta que carregava. Quando cheguei na porta, percebi que a temperatura tinha mudado completamente. Estava muito mais fria do que no resto do corredor, como se tivesse um ar-condicionado ligado no máximo, embora todos os aparelhos estivessem desligados há dias. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela luz fraca que vinha do corredor. Conforme meus olhos se acostumavam com a escuridão, pude ver que todos os equipamentos continuavam cobertos com os lençóis brancos que usamos quando o quarto está fora de uso. Mas tinha algo diferente no ar, uma densidade que não sei explicar. Reuni toda a coragem que tinha e entrei no quarto, acendendo apenas a luz mais fraca, aquela que usamos durante a noite para não incomodar os pacientes. Foi quando escutei a voz novamente, mais próxima dessa vez, como se estivesse vindo da mesma cama onde aquela senhora tinha passado seus últimos dias. Era um pedido de perdão, repetido várias vezes, intercalado com choro e lamentos. O mais assustador é que conseguia reconhecer perfeitamente aquela voz. Era idêntica à dela, tinha o mesmo tom rouco e cansado. Fiquei paralisada, sentindo meu coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Mesmo querendo muito sair correndo dali, minhas pernas não respondiam. Então comecei a sentir um peso enorme nos ombros, como se alguém estivesse apoiando as mãos em cima deles. A temperatura continuava caindo, e agora eu conseguia até ver minha própria respiração no ar.
O cheiro de medicamentos ficou ainda mais forte, misturado com aquele odor característico de hospital. A voz começou a ficar mais angustiada, implorando perdão pelos erros do passado, pedindo mais uma chance para consertar as coisas. Era tão real, tão cheio de arrependimento e desespero, que senti meus olhos se encherem de lágrimas. Tentei falar alguma coisa, mas minha voz simplesmente não saía. Foi quando percebi um movimento suave nos lençóis que cobriam a cama, como se alguém estivesse se mexendo por baixo deles. Naquele momento, meu instinto gritava para que eu saísse correndo dali, mas alguma coisa me mantinha presa no lugar. Era como se uma força invisível me impedisse de me mover. De repente, senti um toque gelado em minha mão, tão frio que chegava a queimar a pele. Não conseguia ver nada tocando em mim, mas a sensação era real demais para ser imaginação. Junto com esse toque, veio um sussurro bem perto do meu ouvido, tão próximo que pude sentir o ar gelado. Me perdoa. Por favor, não quero partir assim. A voz estava carregada de tanto sofrimento que, mesmo morrendo de medo, senti uma compaixão inexplicável por aquele ser, fosse lá o que fosse. Enquanto tudo isso acontecia, os equipamentos cobertos começaram a fazer barulhos estranhos, como se estivessem sendo ligados e desligados, mesmo sem estarem conectados em nenhuma tomada. O monitor cardíaco antigo, que estava encostado no canto, começou a emitir aquele som característico de batimentos, primeiro devagar e depois cada vez mais rápido. As cortinas da janela se moviam como se tivesse uma brisa forte, mas todas as janelas estavam fechadas. O mais assustador era que conseguia ver uma espécie de vulto se formando perto da cama, uma silhueta escura que parecia tentar ganhar forma, mas nunca chegava a se materializar completamente. Nesse momento ouvi passos no corredor. Era Márcia, a outra enfermeira do plantão, que tinha vindo me procurar porque eu estava demorando demais na ronda. Quando ela chegou na porta do quarto e acendeu a luz principal, tudo parou de repente. O cheiro forte de medicamentos sumiu, a temperatura voltou ao normal e o quarto ficou exatamente como estava antes. Márcia me encontrou parada no meio do quarto, branca como papel, segurando a prancheta com tanta força que meus dedos estavam dormentes. Ela perguntou se eu estava bem. Disse que tinha me chamado várias vezes pelo corredor, mas eu não respondia. Não consegui dormir por dias depois dessa experiência. E até hoje não sei explicar exatamente o que aconteceu naquela noite. Fiquei sabendo depois, conversando com uma das funcionárias mais antigas do hospital, que aquela senhora tinha pedido para falar com os filhos momentos antes de morrer. Mas ninguém conseguiu contato com nenhum deles. Ela partiu sozinha, sem ter a chance de pedir perdão para sua família. O mais estranho é que depois daquela noite, nunca mais senti ou ouvi nada parecido naquele quarto. Era como se aquela presença tivesse finalmente encontrado paz depois de compartilhar seu último pedido de perdão. Já se passou um mês e às vezes, quando estou fazendo a ronda noturna e passo na frente daquele quarto, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Nunca mais entrei lá sozinha durante a noite, e sempre que preciso fazer alguma coisa naquele quarto, procuro ir acompanhada e durante o dia. Tento me convencer que tem uma explicação racional para tudo aquilo, que talvez tenha sido apenas minha mente cansada, pregando peças. Mas no fundo, sei que o que vivi foi real demais para ser apenas imaginação. Aquela experiência mudou completamente minha forma de ver a vida e a morte. Hoje, sempre que cuido de algum paciente, principalmente os que estão sozinhos, faço questão de dar um pouco mais de atenção, de escutar suas histórias. Afinal, nunca sabemos quando um pedido de perdão pode ser o último. Trabalho como enfermeira em um dos maiores hospitais públicos de Porto Alegre há 5 anos.